Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Alberto Santana. Eu queria deixar uma mensagem para os irmãos. O livro de Números, capítulo número 22, versículo 12, o 19 e o 20. O versículo 12 diz assim: Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles. Você não poderá amaldiçoar este povo, porque é povo abençoado. Versículo 19. Agora fiquem vocês também aqui esta noite, e eu descobrirei o que mais o Senhor tem para dizer-lhe. O versículo 20. Naquela noite Deus veio a Balaão e disse-lhe, visto que esses homens vieram chamá-lo, vá com eles, mas faça apenas o que eu lhe disser. Eu queria refletir com os irmãos rapidamente hoje sobre ouvir. Sabemos que é melhor ouvir mais do que falar. Um dos maiores causadores de conflitos entre as pessoas é a falta de compreensão. É você não entender o outro. E muito se dá da falta de comunicação, ou de como essa comunicação está lidando. Vivemos uma época de redes sociais, em que apenas digitamos algumas coisas e perdemos muito na comunicação com isso. Perdemos algumas nuances da tonalidade da voz, o corpo ele fala também, então não conseguimos perceber os gestos, a linguagem corporal. Isso reduz muito o nosso poder de compreensão. O que eu quero dizer é que devemos aprender, meus queridos, a ouvir melhor, a entender melhor. O texto que eu lhe apresentei mostra um homem que ouviu o primeiro comando do Senhor, Balaão, conhecemos a história. Balaque pediu para que Balaão viesse para amaldiçoar o povo de Israel, e ele disse, deixa eu consultar o Senhor. O Senhor disse a ele, não vá e não amaldiçoe, como está lá no versículo 12 do capítulo 22 que lemos. Mas Deus disse a Balaão, não vá com eles, você não poderá amaldiçoar esse povo, porque é povo abençoado. Bem, Balaão volta a mandar pessoas para ao encontro, né, de Balaque volta a mandar pessoas ao encontro de Balaão, só que dessa vez ele disse que ia consultar novamente ao Senhor, e aí a ordem do Senhor foi o seguinte, vá com eles, mas só faça o que eu lhe disser. Não vou ler aqui para a gente ganhar tempo, mas a gente sabe que nessa passagem Balaão acabou tendo alguns percalços com a jumenta, né? Inclusive ela teve que falar para que ele acabasse não morrendo. Havia um anjo querendo matá-lo, porque Balaão foi com um intento mau. O que eu entendo acerca disso? Quando Deus disse pela segunda vez, vá, ele não entendeu o que o Senhor disse e ele foi com a mentalidade de amaldiçoar. Deus não disse isso, Deus apenas disse, vá. Deus não disse amaldiçoe, vá e amaldiçoe. Por isso que eu digo a importância de aprendermos a ouvir um comando assim como ele foi dado. Na sua simplicidade, o próprio Jeremias, Deus pergunta a Jeremias o que vê Jeremias, ele disse uma vara de amendoeira. E Deus responde a ele, viste bem. Né? Por que viste bem? Porque ele falou simplesmente aquilo que ele viu, pura e simplesmente. E muitas vezes estamos perdendo muita coisa por não ouvirmos o que está sendo falado. Muitas vezes ouvimos o que queremos ouvir, ou o que ouvimos acabamos ouvindo de uma forma deturpada, talvez pelo nosso estado de espírito, pelo nosso sentimento. E eu digo que ouvir é entender o que está sendo ouvido. Eu queria que
nesse tempo de muitos conflitos que nós temos nas redes sociais, em vários lugares, você parasse para ouvir. Ouça o que a outra pessoa está falando. Ouça os seus pais, o que seus pais estão dizendo. Muitas vezes julgamos antes mesmo de entendermos o que é que estão falando conosco. Sobretudo, eu quero pedir para vocês, ouçam ao Senhor. Será que estamos conseguindo ouvir de fato o que Deus está falando conosco? Ou se nesse tempo de que as coisas são tão rápidas, tanto nas pressas, não estamos parando para de fato ouvir o que Deus está falando? Aprenda a ouvir. Aprenda a entender com o contexto como as coisas são processadas ou como a comunicação é processada. Deus, Ele quer falar com você. Deus continua falando. A voz do Senhor continua a falar com o seu povo. O problema é que o povo não mais consegue ouvir a Deus. Não mais consegue entender os seus comandos. O que eu peço e a minha oração é para que o Senhor abra os nossos ouvidos, para que consigamos ouvi-lo, entendê-lo e termos coragem de agir conforme aquilo que Ele tem nos falado. Ore comigo em nome de Jesus. Ó Deus eterno, santo e amado, eu quero agradecer pela vida daqueles que ouviram, Pai, esta mensagem. Em nome de Jesus, nos ajuda a abrir os nossos ouvidos, a compreender melhor as coisas, a ouvir mais a Ti, Deus, e a entender o que o Senhor está falando. Deus, Jesus, Tu falasse a tantas pessoas e elas não conseguiram Te ouvir. Deus, que eu não seja uma delas, mas que eu consiga ouvir quando o Senhor falar. Que aquela pessoa, este irmão, essa irmã que está nos ouvindo, quando o Senhor falar com ela, ela consiga entender aquilo que o Senhor está falando. Em nome de Jesus. Amém.